Olá pessoal, está começando mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Luísa Vieira e aqui ao meu lado, nesse episódio, nós temos a jornalista Aline Costa. Bem-vinda, nossa... Obrigada. E hoje o nosso convidado especial, é o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar de Várzea Grande, o Coronel Januário Batista. Também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luísa. Obrigado, Aline. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto. Segurança pública. O comandante tem vasta experiência como instrutor na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, atuou também como instrutor do BOP e na Academia de Polícia Militar. O senhor também é bacharel em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Para começar, eu queria que o senhor começasse me contando um pouquinho qual que é o foco do 2º Comando Regional lá em Várzea Grande e quais que são os principais desafios enfrentados hoje. Perfeito. Obrigado pela pergunta, porque eu gosto de frisar que eu sou um administrador. Então, como administrador, obviamente, a gente sempre se planeja, E nós hoje, no 2º Comando Regional, nós estamos voltados a combate às facções criminosas. Por que é o carro-chefe o combate às facções criminosas? Porque nós entendemos que o tráfico de entorpecente e a lavagem do dinheiro, branqueamento de capitais por ele, propicia o crescimento. E esse crescimento do crime organizado, ele acaba sendo produzindo vários homicídios, roubo, furto, Então nós entendemos que ele é o vértice de vários outros indicadores que são fomentados pela facção criminosa, pelo tráfico de entorpecente. Alguns homicídios, a maioria dos nossos homicídios no estado de Mato Grosso são por cobranças, Então a gente entende que combatendo as facções a gente consegue ter o controle, inclusive dos indicadores de homicídios, Mesma coisa do furto, do roubo. E esse combate ele vai muito, muito além de viaturas na rua, de grupo de apoio, o grupamento raio, que é o grupamento de motocicleta, e a força tática. Não é só uma força combativa no sentido de ir para o enfrentamento. Nós também temos algumas políticas de prevenção primária que nos auxilia justamente a impedir o aliciamento de crianças e adolescentes que vão para a vertente do crime organizado, Então nós temos o projeto 4º Bravo Lutas, pelo 4º Batalhão, ali na área central. Nós temos o Jiu-Jitsu da Força Tática, na região. Na verdade, a Força Tática atende toda a regional, mas eles ficam ali baseados hoje ali perto do Carrapicho, ali no bairro Luiz Gomes. E nós temos também o Jiu-Jitsu do 25º Batalhão. Oportunidade que nós temos de trazer as crianças e adolescentes para dentro do quartel, transmitir os valores de uma arte marcial, mas também de respeito aos símbolos nacionais, ao militarismo, à farda, ressignificando valores. Porque quando a polícia militar precisa agir de forma incisiva em determinada área em que os indicadores criminais são muito latentes, via de regra o policial militar numa abordagem, ele não chega educadamente pedindo por favor, cidadão. Ele chega numa voz mais de autoridade, mais legal e às vezes intimidativa, dependendo da circunstância dessa abordagem, dessa fundada suspeita. E essa imagem daquele policial enérgico, aquele policial bastante presente, pujante, passa talvez a ideia daquilo que os próprios faccionados defendem, que a polícia ela é opressora. E essa ideia dessa opressão, que é justamente a perca da liberdade que o cidadão deveria ter, e que na verdade a polícia militar intervém para garantir, e a facção é sobre ameaça, é diferente, é que a gente precisa ressignificar para aquela criança: a gente não é opressor, nós não somos violentos, nós não somos agressores, pelo contrário, nós somos os bonzinhos, os heróis. Então nós precisamos também trazer essa criança para dentro do quartel para que ele entenda a outra vertente. Então hoje nós temos como carro-chefe o enfrentamento às facções criminosas, que basicamente é o tráfico de entorpecente, controle de indicadores de homicídio, roubo, furto, juntamente com as políticas de prevenção primária através dos nossos programas baseado em artes marciais, mas também o PROERD, o Programa de Repressão a Drogas, que também a Polícia Militar está nas escolas como um pedagogo social, ensinando as crianças
cantando musiquinhas para justamente causar a consciência da criança e do adolescente para que ele não venha se envolver com o ilícito, né? E o senhor acredita que isso tem sido suficiente, assim, tem tido bons resultados com essas ações? Nós temos uma dificuldade muito grande, e quando eu falo nós, eu acredito que não seja só a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, ou só o 2º Comando Regional, acredito que toda a Polícia Militar do Brasil. O programa ProERD, que é um programa de prevenção primária, e que reforça os valores de uma vida em sociedade, uma vida ordeira, assim como o projeto das escolas militares, né, Tiradentes, na Polícia Militar, e Dom Pedro II, no Corpo de Bombeiro Militar, são carro-chefe dessa prevenção primária, né, porque é um momento em que a criança e o adolescente passa por essa construção de personalidade em que a polícia pode transmitir bons valores. E como eu estou dizendo que esse problema é a nível nacional, é porque nós não temos instrumentos de aferição. Nós não temos o trabalho de extensão da academia, de uma faculdade, de fazer uma pesquisa de 10, 20 anos de acompanhamento com pessoas que passaram pelo ProERD e pelas escolas militares, e para verificar se realmente esse impacto da transmissão desses valores muda mesmo, né? Recente, a nossa Academia de Polícia Militar, durante um dos cursos de especialização, nível de capitão para major, houve uma pesquisa no quesito de uma escola militar, a mais antiga de Cuiabá, que tem mais de 20 anos de funcionamento, com ainda os dados, que é outra precariedade de que o sistema de ensino público possuía de todos que passaram ao longo desses 20 anos, fez uma busca nos boletins digitais a partir de 2010, para verificar se algum aluno ou ex-aluno da escola teria cometido algum delito. E pasmem, na condição de suspeito ou indiciado, nenhum. Mas essa é uma pesquisa específica com público seleto, né? Nível estrito senso, que acaba não dando para a gente esse impacto, se isso está funcionando. O que nós conseguimos aferir no dia a dia é que a reincidência criminal é a principal força motriz do crime, em saber que ele vai sair na audiência de custódia, em saber que o sistema de justiça, ele milita para o desencarceramento, e o sistema de segurança, encarceramento. A Polícia Militar e a Polícia Civil retiram da rua. Colisão, né? E aí, imagina, todo dia, né, uma centena de pessoas sendo apresentada para que a Polícia Penal fizesse a salvaguarda da condição ainda precária, provisória da prisão deles, não tem estabelecimento penal suficiente para abrigá-los. Então, o que a justiça faz? Né? Coloca a tornozeleira, medidas restritivas de liberdade, semiaberto. O problema é que quem vive hoje do mundo do crime, ele é um reincidente nato. Né? Então, há uma discussão muito grande sobre a ressocialização criminal no Mato Grosso e no Brasil, que não corrobora com os fatos sociais que acontecem na rua. Porque o que a gente vê é a reincidência, é o sentimento de impunidade. E é o cidadão cada vez mais totalmente exposto e desacreditando no seu aparelho estatal de segurança, que é a Polícia Militar, que é a Polícia Civil, né? E esse desacreditar faz com que, às vezes, aquela facção em determinado bairro tenha muito mais controle social por meio da coação, através dos famosos tribunais do crime, porque eles vão e matam, eles vão e espancam, que é o famoso salve, né? Enquanto que o tribunal, né, ordeiro de justiça, do sistema de justiça, segue um rito processual mais lento, até pela quantidade de situações, e a prática é totalmente diferente, né? É entender caso a caso e contemplar o que a legislação permite para cada infrator. Então, a sociedade acaba ficando descoberta. E como assim manter essa imagem? Porque a gente ouve muito que às vezes a pessoa, por exemplo, é roubada. Acontece um assalto ali na residência. Às vezes as pessoas preferem buscar alguém que é chefe, mandante do Comando Vermelho ou de uma outra facção do que a polícia. E aí tem essa falsa sensação de segurança, de que vai haver justiça de alguma maneira.
E acaba acontecendo essa descredibilização da polícia, né? Como resolver esse problema, esse impasse também, e tentar comunicar melhor com a população, de alguma maneira. A Polícia Militar tem se dedicado a se comunicar mais, né? Tirando alguns policiais militares que utilizam as redes sociais para autopromoção e monetização, nós temos entrado na rede social justamente para poder externar o caráter institucional, que é justamente os alertas, que é justamente as orientações que por vezes falta para o cidadão. E principalmente conclamar o cidadão de bem de que cada vez que eles recorrem a esse falso sistema que garante uma certa segurança sob um preço altíssimo, né, desde pecuniário até o custo da vida, ele está desempoderando o Estado, ele está enfraquecendo a instituição. Claro que isso é um sistema mais complexo, né? Isso passa pela reestruturação, inclusive, do ensino das polícias, né? Do militar ele chegar, do policial ele chegar, dele se compadecer com a situação, de prestar as devidas orientações, de fazer o registro de ocorrência. O problema é que no modelo de polícia do Brasil, onde de Mato Grosso a qualquer outro estado do Brasil há uma insuficiência de efetivo em razão do crescimento populacional, isso reflete que o policial militar está de uma ocorrência para outra. Então, o que muitas das vezes ele faz é fazer orientações para que o cidadão, depois do furto cometido, ele se desloque até uma delegacia, ele preste a devida reclamação. Mas sem essa garantia ou ele conseguir reunir informações para que tanto a Polícia Civil possa cumprir o papel investigativo dela, torna realmente ineficaz para o cidadão. E parece que aquele pedido para o faccionado, para que ele não permita ou que alguém restitua algum bem, e quando ele decreta que ninguém vai roubar ou que deve ser restituído por força desse tribunal do crime, né, que vai lá e penitencia com a lesão corporal, com a agressão, com o homicídio, acaba surtindo efeito. Mas essa é uma condição extremamente perniciosa, porque imagina, desempoderar o órgão de Estado responsável pela segurança pública em detrimento de um tribunal paralelo, né, que é combatido no nosso Estado, né? Nosso Estado é um Estado de direito, é um Estado conservador, um Estado onde as forças de segurança têm garantia, né, dos poderes para atuar dentro do sistema legal, né? Agora, partindo um pouquinho para essa questão dos índices de criminalidade. O senhor mencionou essa questão das facções criminosas, mencionou também a questão dos homicídios e do tráfico de entorpecentes. Qual que o senhor consideraria que é o principal crime que assola ali a região de Várzea Grande? É o tráfico de entorpecente, né? A cidade da Várzea Grande, ela conflui de quem chega da Bolívia por intermédio da 070 de Cáceres, Lacerda, Comodoro, né? E também quem vem de Rondonópolis, né? A região sul do estado. E aí são eixos diferentes de tráfico de entorpecente, né? Nós temos a região sul, que tem uma característica marcada pela proximidade com o Paraguai, né? Que é grande produtor de maconha. E já a nossa região de fronteira com a Bolívia, característico a pasta base, né? O cloridrato de cocaína. Então nós entendemos que combater as facções criminosas, principalmente alijando o poderio bélico e econômico, que eles conseguem tudo isso com a venda, com a comercialização, né? Esse poderio deles advém do dinheiro e da violência. Se a gente consegue combater eles, certamente o recado dado para toda a sociedade é que o crime não compensa, que deixar de percorrer o caminho correto para ser um faccionado tem apenas dois destinos, né? Ou é um presídio ou é um cemitério, né? Essa é a certeza. Né, mais cedo ou mais tarde, quem está envolvido no mundo do crime, infelizmente, se não se ressocializar, vai para esse caminho. Então nós entendemos que o combate ao tráfico de entorpecente, que é o mal do século, que realmente tem trazido muitos problemas e feito muitas famílias chorarem por conta de fazer vítimas, né, pessoas que acabam saindo de casa, ficam na condição de pessoas de moradores de rua, né, e tudo por conta justamente do entorpecente. E ainda sobre essa questão, o senhor tem dados de quantos pontos de droga foram fechados ali na região em 2025?
Especificamente não, mas nós tivemos um ano recorde de apreensão de entorpecentes, não só em Várzea Grande, mas toda a polícia militar, né? Eu me recordo que na Várzea Grande nós causamos um prejuízo só ao crime, só de entorpecentes apreendidos, cerca de 10 milhões, pela monetização do valor que a gente sabe que custa aqui na fronteira, né? Porque quanto mais longe aquele entorpecente vai, ele tem um custo maior, né? É um custo maior. É igual dizer assim, a Coca-Cola produzida em Cuiabá tem um custo X, mas quando ela chega lá em Vila Rica tem 2x, porque é muito mais longe de onde produz. É a mesma coisa. O entorpecente na fronteira com a Bolívia, né, pela proximidade de Cuiabá, é um preço. Quando chega no Porto de Santos, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, é 2x, e quando chega na Europa é 5x. Então a gente sabe que essa monetização, ela realmente implica na condição do crime se estruturar. E aí a gente vê o PCC, né, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tinha empresas privadas que prestavam serviço para o poder público, né, lavagem de dinheiro. E assim, recentemente a gente também tem observado muitas desovas de corpo, né, em cemitérios clandestinos em Várzea Grande. Isso também está associado à atuação, né, das facções criminosas e diretamente relacionada, né, ao tráfico de drogas. Eu queria saber, assim, quais regiões, né, de Várzea Grande vocês têm encontrado mais casos como esse? Bom, nós tivemos 2 casos, né? O estado teve uma situação bem icônica que aconteceu, salvo engano, em Lucas do Rio Verde, né? Foi encontrado um cemitério clandestino muito grande, né? E em Várzea Grande nós tivemos a questão dos maranhenses, né? Foi um caso que ainda ecoa, porque aparentemente faltam 2 pessoas, né? E nós tivemos encontro em tempos diferentes, né? De 4 a 5 pessoas na região do Pirineu, né? É uma área que você, para localizar vocês, né, ou para quem nos está assistindo, o Pirineu é ali do lado, atrás do aeroporto. Sim. Atrás do aeroporto. Fica coisa de 5 a 10 minutos do centro de Várzea Grande, né? Então não é uma área rural, mas tem uma área verde por uma questão ambiental de preservação, né? Uma área de preservação, e que aproveitando dessa situação, foram enterrados lá, né, 4 ou 5 pessoas, né, e a outra região que também nós tivemos a infelicidade de descobrir, fica nas proximidades do fundo ali do Jacarandá, do José Carlos Guimarães, que é uma área muito grande que liga a região chamada Chapéu do Sol, que é o polo de crescimento do plano diretor da Várzea Grande, onde tem o fórum hoje de Várzea Grande, a Unemate, o campus da UFMT, né? Então é uma região que ainda é pujante no crescimento, né? Uma área de mata bem grande e com várias nascentes de água ali, né? Então ali também foi encontrado. Então são situações que extrapolam a condição da própria Polícia Militar ou da Polícia Civil desse controle, né? E é justamente o que a gente tem conversado aqui, o Tribunal do Crime, alguém devendo, né? Então essas situações, elas passam a ser preocupantes pela incidência com que acontece, né? Nós tentamos de todas as formas, através da área de prevenção primária, mas também da repressão imediata, né, com os nossos grupamentos especializados, mas nós temos os batalhões de áreas trabalhando diuturnamente nas abordagens, tentando impedir isso, porém é algo que a sociedade precisa se repensar, né, porque tudo parece que está baseado em cima do capital, do dinheiro, e tem hora a gente tem que parar e verificar se isso vale a pena, né. E em relação à criminalidade ali em Várzea Grande, existem bairros que o senhor percebe uma quantidade maior de crimes ocorrendo neles? Quais são esses bairros? Tem alguns crimes em alguns bairros. Me preocupa mais os que não têm. Porque os que está acontecendo são bairros que, pela localização, pela quantidade de vias de acesso, acaba se fragilizando. Exemplo, a área central da Várzea Grande. Toda a área central de uma grande cidade sofre com isso, né? E incrível que, historicamente, a Várzea Grande, o centro é dividido em 3 áreas: centro-sul, centro e centro-norte. Você não sabe onde que começa uma, termina a outra. A verdade é essa. E é uma área de grande movimentação comercial. E como Cuiabá e Várzea Grande são cidades que formam uma grande metrópole, nós temos uma população flutuante muito grande. A gente percebe que tem fluxo nas vias Mário Andreasa, Miguel Sutil, para Cuiabá ao amanhecer e ao entardecer.
Porém, durante o dia, existe um fluxo muito grande, tirando esses dois lados que a gente vê que o Várzea Grande é absorvido muito aqui em Cuiabá, o trabalho. Lá na Várzea Grande tem um fluxo muito grande na área central e tem muito cuiabano que prefere ir no centro da Várzea Grande. Porque o centro da Várzea Grande, ele é mais organizado, ele é mais amplo, as ruas são mais largas e a gente não tem a quantidade de flanelinhas nem andarilhos que tem em Cuiabá, né? Então, essa questão cultural de atravessar a ponte, ela torna a área central, por exemplo, uma área alarmante para nós. A gente tenta o tempo todo colocar policiamento para tentar debelar furtos e roubos, mesmo assim é uma incidência difícil de ser combatida, né? Mesmo prendendo quadrilhas, mesmo desarticulando, trabalhando nas barreiras e abordagem nos pontos de convergência na área central, ainda temos dificuldade. Mas nós temos alguns bairros que fogem um pouco da normalidade. O Jardim Costa Verde é um bairro a 5, 10 minutos também da Várzea Grande. Se você passa lá, tem uma infinidade de placas de vende-se e aluga-se residências. E é um bairro de residências boas, né? Mas a gente percebe que o furto à residência ali foi um problema muito grande. Lá também nós conseguimos colocar o vizinho camarada, viatura praticamente o dia todo fazendo rondas, mas ainda é preocupante, né? Então, se a oportunidade... E o ladrão que a gente está falando, né? Esse infrator da lei que pratica o roubo, ele trabalha com o princípio da oportunidade. Se ele percebe que a área central está muito cheia de policiamento, o que ele quer? O que ele quer? Menos resistência. Ele quer vias de fuga, ele não quer resistência para encontrar a polícia, ele quer uma oportunidade, um cidadão distraído. Aí ele vai para os bairros adjacentes, Jardim Paula, Imperial, né? Mas hoje a gente tem um problema muito sério nos bairros do entorno da área central e do Chapéu do Sol, por furto à residência. Agora, tem uns bairros que a gente não tem chamada de ocorrência, mas historicamente são bairros complicados, por presença de facção. São Benedito, São Mateus, Zé Carlos Guimarães. Então, esses bairros nos causam muita estranheza. E, assim, as abordagens lá, sabe que numa checagem é várias passagens, né? Então, assim, a gente sabe que deve ter alguma situação ali do proibitivo de acontecer alguma coisa naquela região, né? Porque eles não querem polícia naquela região. Quanto mais policiamento tem, mais atrapalha a comercialização do tráfico deles, né? Então, a gente sabe que essa presença atrapalha. Perfeito. E assim, em relação aos confrontos policiais, a gente também tem noticiado muitos casos, né, em que suspeitos acabam morrendo. Queria entender como é feita essa abordagem, como o policial, ele define se de fato tem que atirar, tem que reagir, qual é a orientação dada nessa situação. Perfeito, né? É uma situação que realmente gera para nós um certo cuidado, né? Porque quando a gente fala de enfrentamento policial, troca de tiro, neutralização, nós sabemos que um policial militar ele não sai de casa para matar ninguém. De preferência, a gente não quer. Por quê? Porque o enfrentamento policial, por mais que seja dentro do que a lei nos permite atuar com o emprego da arma de fogo, de forma a repelir a injusta agressão, em detrimento da própria vida do policial ou de terceiros, ou de direito de terceiros, acaba trazendo para nós um óbice jurídico, né? Morreu alguém, instaura-se um inquérito, e nesse inquérito o policial militar ele é obrigado a se defender, a constituir defesa, para que ele crie elementos de prova necessária para validação do Ministério Público e do Judiciário. E aí, se ocorre o indiciamento no judiciário, aí o policial, por vezes, ele perde promoção, né? Às vezes, dependendo do tema e da importância que os meios de comunicação dão para aquele fato, além de atrasar, pode implicar, inclusive, a processos demissórios de forma prematura. Então, hoje, os enfrentamentos, eles realmente têm acontecido mais, muito porque as facções, elas têm resistido à voz de abordagem naquele momento lá, a polícia, mão na parede, mão na cabeça, né, desça do veículo. Hoje em dia é muito mais difícil o acatamento, porque nós temos preocupação, né, o policial militar ele tem preocupação, quando ele aperta o gatilho, ele tem compromisso de onde vai parar aquele projétil dele. Já o infrator da lei não tem, ele atira primeiro para tentar fugir, se defender, e se ele se sentir acuado, ele quer matar o policial. Embora ele saiba que não é o que ele deseja, a gente sabe disso. Porque ele sabe que se realmente ele vier para o enfrentamento,
né, vai coalhar de polícia lá, né? Vai coalhar de polícia. Então, ele não quer. Só que ele tenta fazer isso. Mas, e a orientação para o policial militar, e isso desde os bancos acadêmicos, né? Polícia, mão na cabeça. Polícia, tá com a arma na mão? Arma no chão. A pessoa hesitou, ela está pensando. E o policial militar não pode hesitar. Se ele hesitar em esperar a pessoa virar, jogar a arma no chão ou querer entregar nas mãos. Então não tem, sempre joga no chão. Não acatou, o policial, ele está legitimado a utilizar arma de fogo. A defesa dele está em primeiro lugar. Então realmente nós constatamos nos últimos 5 anos que houve um aumento muito grande e se dá via de regra pela resistência do suspeito e do infrator. O policial só vai atirar se houver realmente resistência. Existe um caso ou outro que talvez o policial possa ter tirado prematura? Deve existir sim. Né? O policial militar não é uma máquina, não é um ser humano bonzinho de tudo. Ele é um ser humano normal que tem dias bons, dias ruins, e para isso serve a investigação policial. A perícia técnica vai nos dar a informação de que momento o tiro aconteceu, em quais circunstâncias, em que condição, né? E que isso se realmente legitima a forma descritiva, tanto que o policial e as testemunhas falam que aconteceu a troca de tiro, ou algumas imagens, se tiver no local, ela vai corroborar com a informação policial ou vai condenar o policial. E essa orientação, né, para atirar em caso em que o criminoso pode de fato comprometer a corporação e tal, é em pontos letais ou não? Qual que é a orientação? Sempre pontos letais. A polícia militar não tem como, por que não atirou na perna? Por que não atirou no braço? Por que não atirou na orelha? Não tem como. O policial militar, ele não é orientado a atirar na cabeça. Pode eventualmente acontecer isso? Pode. Mas via de regra, é no tórax. Onde está o rim, o pulmão, o coração. São órgãos vitais para poder parar a injusta agressão, para repelir, para aquela pessoa não continuar revidando. Né? Tem casos em que isso acontece? Tem, daí depende, não tem como a gente romantizar, né? Mas nós já chegamos, durante o transcorrer desses 29 anos que eu estou na Polícia Militar, dos quais 12 anos eu trabalhei no BOPE. Então nós já tivemos situações em que no enfrentamento a cangaceiro, né, a infrator de roubo a banco, ele tomou 11 tiros. 11 tiros e não caiu. 11 tiros de fuzil, não foi de 38, não foi de 9 milímetros, né? Compreende-se também que o fato dele estar de pé, talvez já não teria mais a condição reativa, mas o corpo dele ainda estava sustentado. E não tem como esperar alguma coisa com a pessoa segurando uma arma na mão. Mas a ideia nunca é na cabeça, né? Pode eventualmente acontecer, como o atirador policial de precisão, né? Que a gente chama de sniper, né? Ele não atira na mão. Embora ele tenha um aparelho óptico excelente, treinamento excelente, ele trabalha para neutralizar ameaças, né? Ele trabalha para neutralizar ameaças. Agora falando um pouquinho sobre o 2º Comando Regional. Quantos policiais militares o senhor tem ali hoje? Então, o 2º Comando Regional compreende a cidade da Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Jangada, Acorizal, o distrito de Bom Jardim, distrito de Bauxi, a cidade de Poconé, Nossa Senhora do Livramento. Então são, se eu não me engano, 6 municípios e 12 quartéis, né? Entre batalhões, companhias e núcleos, né? Então hoje nós formamos aproximadamente 450 policiais em toda essa região. Especificamente na Várzea Grande, hoje o nosso efetivo é em torno de 220 policiais militares, né? Entre atividade administrativa, atividade que a gente chama de atividade meio, guarda de quartel e aqueles que trabalham na rua. Na Várzea Grande nós temos 4 quartéis, né? Nós temos o quartel da Força Tática no bairro Nuiz e Curvo, na região da Grande Cristo Rei. Nós temos o batalhão da Grande Cristo Rei, que é o 25º Batalhão. Nós temos o 4º Batalhão, que é a área central da Várzea Grande, e a 25ª Companhia Independente no São Mateus. Então são 4 quartéis, 3 com áreas de responsabilidade, a Força Tática que opera nesses 6 municípios, né? Mais o grupamento Raio, que é o grupamento de motocicleta, que também veio para reforçar o enfrentamento às facções criminosas dentro do programa Tolerância Zero. Temos uma população estimada na Várzea Grande de 350 mil habitantes, é a 2ª maior cidade do estado de Mato Grosso,
né? Tem essa questão do público flutuante, ser uma cidade que recebe gente que vem do sul e da região oeste e do norte, do médio norte do estado de Mato Grosso. Então a população acaba sendo flutuante, e aquele problemaço dos caminhões da imigrantes, que nós temos vários problemas decorrentes da questão daquela BR que corta a cidade da Várzea Grande e de Cuiabá também, na região ali do Trevo de Santo Antônio, né? Principalmente em relação a tráfico de drogas. Tráfico de droga, furto de módulos de caminhão. A gente tem conversado muito com o sindicato dos caminhoneiros, né, dos transportadores, sobre essa temática na região da 163 ali entre Rosário, Jangada e Várzea Grande até Cuiabá, né, nos pontos em que eles param à noite para dormir, para reabastecer ou para os caminhões serem consertados, né? E nós sabemos que o principal modal de transporte do nosso estado e país é o viário. Então nós temos um fluxo muito grande. Então ali e a questão da própria prostituição, que é muito ligada ao tráfico de entorpecente hoje, né? Então assim, hoje a gente tem um problema que a gente tem que estar ali na rodovia o tempo todo, auxiliando, né, o policiamento e atendendo as demandas ali. E o efetivo tem sido suficiente, o efetivo de policiais? No estado de Mato Grosso, eu acredito que não tem nenhum quartel que tenha um público suficiente, né? E claro que o 2º Comando Regional não é diferente disso. Porém, nós temos os auxílios hoje, né, do sistema Vigia Mais, que é a questão da muralha digital, do enfrentamento ao crime através das informações. As nossas inteligências policiais têm se aprimorado, não só em nível de capacitação e conhecimento, mas também com software capaz de nos dar um produto melhor de análise criminal, de onde colocar o policiamento. Hoje a Polícia Militar, e a gente sempre faz questão de falar isso, né? Quando nós passamos e vemos uma viatura policial em determinado ponto, com 2 policiais para fora, ou 3 policiais para fora de pé, e às vezes nós temos aquela percepção, o cidadão tem aquela percepção, né? Por que tá ali, tá parado? Não acontece nada. Então os nossos indicadores criminais colocam alguns trechos e vias onde há um afunilamento do crime, onde eles vão passar por ali, são vias de acesso. E hoje nós também trabalhamos com uma análise criminal preditiva. Nós fazemos um algoritmo, tem um algoritmo que nos indica pela probabilidade das vias, circunstâncias, horários e os tipos de delito que envolvem aquela malha ou comercial ou residencial, de que crime é mais propenso. Então é naqueles momentos e horários também que nós colocamos as viaturas distribuídas para fazer aquela prevenção. E há alguma conversa, alguma discussão em relação ao aumento de concursos? Porque apesar de todos esses recursos, ainda é necessário ter pessoas para operá-los e auxiliar melhor nesse combate. Perfeito, né? Isso em qualquer instituição. Por quê? Porque as pessoas aposentam, vão para a reserva, até passam em outros concursos, né? E deixam a carreira policial, em detrimento de que hoje a questão salarial e o plano de carreiras é muito importante, né? Então, assim, claro, a Polícia Militar, tanto para o concurso de formação de oficiais, como também curso de formação de soldado, né? Nós deveríamos ter um ingresso anual, né? Mas essa afirmação é do cidadão Januário, do coronel Januário, né? Eu não falo pela Polícia Militar, mas eu falo pela polícia que eu conheço, né? Nós devemos ter, sim, um ingresso anual. Mas a lei de responsabilidade fiscal limita qualquer chefe do executivo em poder fazer esse incremento, né? Mas hoje a tropa tem gritado muito mais por uma questão de revisão salarial. Então eu acredito que o policial ou qualquer profissional bem pago, se sentindo realmente importante, e principalmente a gente fala muito sobre tolerância zero, né? E a gente olha modelos como os Estados Unidos, a gente olha modelos, né, de enfrentamento ao crime organizado na Itália, né, de juízes sem rosto. A primeira coisa que foi valorizado nesses sistemas foi justamente o ativo da instituição, né? Então, o promotor, o juiz na Itália ganha muito bem, os maiores salários, para eles não se corromperem, para eles julgarem de forma correta, para eles cumprirem o papel de fiscalização, né, assim como os defensores, né, na provisão da defesa, e obviamente aqueles que estão na rua produzindo as provas e trabalhando no policiamento ostensivo, preventivo, investigativo, ele bem remunerado, com certeza, né? A gente costuma dizer que tem uma frase nas operações especiais que a gente fala que um por querer
faz mais do que 10 por dever. Então, nós entendemos que essa questão de inclusão do efetivo, ela é importante, é uma pauta realmente prioritária, mas antes dela vem uma questão de valorização da tropa salarial, né, que eu acredito que a tropa, né, a gente ouve isso, a gente ouve eles falando, tanto é que o governo do estado, com uma medida, uma iniciativa muito inovadora, né, criou um instrumento do pagamento por produtividade, né, para toda a cadeia de produção da segurança pública, Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, Politec. Isso é importante, isso é um reconhecimento, uma valorização salarial também. Perfeito. E também falta segurança para o policial? O senhor sente isso, que o policial também não se sente seguro? Eu acredito que hoje o policial militar ele não pode dizer, ou o policial civil, né? Mas o policial militar ele não pode dizer que falta para ele segurança. Hoje nós acreditamos que carecemos de uma questão de acompanhamento de saúde mesmo, saúde psicossocial. Mental, porque hoje, né, o transtorno de estresse pós-traumático, o tratamento dele prevê afastamento policial, prevê que para que ele volte a uma cena de ação de policiamento novamente, que pode estar sujeita ao impacto de uma outra intervenção, tem um delay para a recuperação e pela saúde emocional daquele profissional, né? Hoje nós não podemos nos dar esse luxo, né? E isso aí é em qualquer unidade do Brasil, né? Ninguém pode se dar esse luxo de... Hoje o policial ele entrou numa troca de tiro, ele precisou intervir com o uso da arma de fogo e de repente alguém foi vitimado ali, o infrator dali foi vitimado, então ele vai ser afastado para tratamento, para depois ele ter um parecer psicológico e voltar. Não, a gente não tem isso. Em qualquer lugar do Brasil isso não existe, né? Então eu acredito que hoje essa questão do acompanhamento psicossocial, e nós temos dado importância, né? Hoje pela manhã nós tivemos no quartel do Comando Geral e o tema da palestra para os oficiais, né, foi justamente sobre saúde mental. Em janeiro, o 2º Comando Regional fez uma palestra para os policiais voltado para a saúde mental dos militares. Né? Então, esse investimento é de orientação do próprio comando da instituição para que a gente esteja de tempo em tempo, né? Nós temos também a Coordenadoria de Assistência Social e a Saúde Psicossocial do policial, onde cada quartel tem um núcleo, então nós temos ali 2 militares que têm treinamento. E à medida que os comandantes dão um diagnóstico de que algum militar está passando por algum problema, desde que seja uma separação, ordem pessoal, mas que isso infere no trabalho profissional, ele é encaminhado, acompanhado pelo CAPS, né? Ele acaba sendo direcionado às psicólogas da Polícia Militar. Hoje no Corpo Médico da Polícia Militar nós temos 2 psiquiatras. Então existe um aparelho, né? Ele só não é capaz de absorver toda a demanda. Agora, trazendo um assunto aqui um pouquinho diferente, eu queria saber qual que é a opinião do senhor em relação à redução da maioridade penal. O senhor acha que isso pode ser um mecanismo contra a atuação de adolescentes no crime? Olha, é polêmico, né? Polêmico. Porque ao mesmo tempo em que se tem o entendimento de que um adolescente de 17 anos ele pode exercer o direito de cidadania mais importante do país, que é votar, se lhe faculta o direito de votar, porque ele tem o desenvolvimento e consciência político-social para exercer esse direito, e eu digo que é o mais importante porque ele define todo o encaminhamento do resto do país, através das políticas públicas, né? Eu entendo que ele deveria responder e, se for o caso, ser penalizado como aqueles que possuem maioridade. Contudo, a raiz do problema, eu não sei se é encarcerar todo mundo. Eu não acredito que seja só isso. Vai muito mais além disso, né? Está nos fundamentos da sociedade.
né? É na educação, no respeito ao professor em sala de aula, é dentro de casa. Os lares desestruturados demonstram para a gente uma falência, o início da falência do Estado, e é o que a gente vê na rua, né? Famílias desestruturadas produzindo pessoas para o mundo do crime. E se os pais não estão em casa, se os pais não orientam, se os pais não são presentes. E hoje a gente vive o mundo da terceirização, né? A gente paga uma escola boa para o filho ficar integral. Se ele não fica integral, em determinado período ele está no inglês, no outro determinado período ele está no futebol, ele está no balé, ele está no piano. E acaba que aquilo que os pais deveriam transmitir, que receberam e deveriam transmitir, acabam deixando os filhos solitários nessa caminhada. E aí a gente vê uma sociedade extremamente consumista, uma sociedade de moda, a pós-modernidade que exige aceitação, aprovação para tudo, e isso gera muita frustração, e a gente vê que alguns caminhos dessa rebeldia têm sido o mundo do crime. E o senhor acredita que no âmbito da educação, né, o aumento de escolas cívico-militares também tem auxiliado para evitar que mais jovens, né, entrem no mundo do crime? Então, não tem uma pesquisa que bate o martelo disso, mas pelos valores transmitidos, sim, né? Eu acredito que as pessoas vocacionadas para trabalhar nessas escolas cívicos militares, não apenas pelo salário, mas vocacionadas realmente e capacitadas, elas realmente farão diferença na vida da sociedade. Agora falando um pouquinho sobre os feminicídios. Várzea Grande registrou índices altos de feminicídio. Eu queria saber como que a polícia lida em relação a isso. Tem alguma forma de atuação para combater esse crime? Tem. Olha só, nós realmente, ano passado, registramos um índice historicamente na nossa realidade alto, né? Foram, acredito que em torno de 6 feminicídios, e realmente não pela questão dos números, mas principalmente pela quantidade de ocorrências que é gerada. Você não faz ideia a quantidade de ocorrências, né? Principalmente quinta, sexta, sábado e domingo, entra no 90 como agressão, sempre envolvendo casais. E nós, então, temos desenvolvido junto com a nossa gerência de Patrulha Maria da Penha, que é capitaneada pela Major Raíssa, nós iniciamos o ano fazendo o primeiro encontro da rede de enfrentamento à violência doméstica, com a presença, né, de procuradores do Ministério Público, procuradoras do Ministério Público, com a desembargadora do Estado, a desembargadora Maria Erotides. Ela é a coordenadora estadual da rede de enfrentamento, e nós sabemos que cada órgão que compõe, cada ator que compõe essa rede de enfrentamento, ela tem um protocolo de entrada, né, dessas demandas. Então nós propomos um fluxograma integrado, setorial integrado, né, onde todas essas informações não ficam mais isoladas ou na Polícia Civil, ou no Ministério Público, ou nas escolas, na rede municipal, porque às vezes as crianças falam e declaram isso para os professores, e essa informação chega até a Secretaria de Assistência Social, mas às vezes ela não chega na Polícia Militar, ela não chega para a Delegacia de Defesa da Mulher, para que ela possa, então, em razão de ser um crime de ação pública incondicionada, de pedir para uma guarnição dela diligenciar lá, verificar os fatos e já conceder medida protetiva. Então, a falta desse fluxograma de integração setorial não permitia que essas informações elas fossem compartilhadas. Então, o primeiro ato que nós fizemos este ano já, que foi agora em fevereiro, foi o primeiro encontro da rede de enfrentamento, né? Propomos um fluxograma setorial integrado para ser discutido. Nós apresentamos um modelo, mas para ser criticado, analisado, testado, experimentado, para ver se ele funciona, para que nós, a Guarda Municipal, a Secretaria de Assistência Social Municipal, a Secretaria de Estado de Assistência Social, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria de Estadual de Educação, que
por onde, ou de saúde, né, que às vezes chega no pronto-socorro, né? Então, para que todas, a partir da entrada, legitime, então, uma ocorrência de natureza de que chegue até a delegada, de que passe pela delegada, que ela possa ali já estabelecer as medidas protetivas, que vá para o juízo e que o juízo tenha mais celeridade, né? Então, assim, essa reunião primeiro foi para alinharmos essa rede de enfrentamento. Já teve a segunda reunião, que foi inclusive na sexta-feira passada, para tratar de desdobramentos de ações. Temos uma propositura agora para março, para comemorar o Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, propor uma ação integrada com a sociedade privada, né, com os institutos privados que compõem uma campanha de conscientização, porque a violência doméstica ela existe por conta do homem. Né? O homem precisa desenvolver essa consciência, o homem precisa participar de grupos reflexivos, isso na polícia militar, na polícia civil, em todos os órgãos do estado, no corpo de bombeiro. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Se todo mundo fizer um pouquinho, né, será muito. Esse pouquinho ainda vai ser muito, porque aos poucos a gente vai criando uma rede entrelaçada e aquilo ali passa pra gente, pra dentro de casa, pra dentro da família, e eu acredito que esse é o principal papel social que hoje a Polícia Militar pode fazer junto a essa rede de enfrentamento, porque a Civil faz, porque a Guarda Municipal faz, porque a CETASC faz, isso é importante, né? Mas realmente, né, nós temos implementado esse trabalho, mas não para ficar só em capacitação e reunião, nós determinamos que na seara do 2º Comando Regional, todas as vezes que tiver essa ocorrência de ameaça ou de agressão, que entra a mulher, a viatura no outro dia tem que fazer a visita, ou naquela semana tem que fazer a visita. Existe, então, um relatório preventivo de atendimento, que não precisa providências da delegada ainda, chegar na delegacia, o próprio policial vai chegar lá, ele vai preencher um relatório todo automatizado, que vai classificar o grau de prioridade e de perigo daquela mulher. Se entender que é muito grave, ele vai comunicar à gerência de patrulha da Maria da Penha e ela vai até a delegacia solicitar já que seja feito de forma imediata medidas de proteção para aquela mulher e justamente de segurança para aquela pessoa que é o agressor. Que nós também temos que entender que a Patrulha Maria da Penha, ela não é só para assistir a mulher, ela assiste também o agressor. O agressor, ele precisa de ajuda. Não é normal o homem agredir a mulher. Em um caso hipotético, né? Uma vítima de violência doméstica já tem uma medida protetiva contra o agressor e aí aciona, né, a patrulha porque de alguma maneira o cara tá tentando entrar em casa, como também aconteceu, né, um feminicídio da professora. Sim. Quais são as medidas adotadas nesse caso? A orientação é que essa vítima busque a delegacia, esse agressor não vai ser preso se ele não estiver ali e for flagrado ali naquele local. Quais são os procedimentos? Bom, ela tendo a medida protetiva, e uma das mais recorrentes é o afastamento do agressor dentro de um perímetro que não pode se aproximar dela, obviamente ele realizou um descumprimento judicial. E a partir daquele descumprimento ele pode ser conduzido. Então, necessariamente, se for em flagrante é mais fácil, mas depois a gente pode diligenciar, mesmo ele não estando na residência ou no local da ameaça, do descumprimento do distanciamento, a Polícia Militar pode ir lá. A questão nós prendemos e conduzimos ele por desobediência. Ele vai permanecer preso? Aí eu não consigo te responder, né? Acaba que, por vezes, a mulher se sente desamparada por saber que, embora ela acione recorrentemente a Polícia Militar por conta de descumprimentos, aquela pessoa não tem onde ela ser recepcionada, né? Então ela acaba, por vezes, reincidindo ou encorajando a ponto, né, de querer realmente tirar a vida da sua parceira, né? Então nós aconselhamos e recomendamos, e para isso a Lírios na Várzea Grande é um grande parceiro, uma grande parceira, no sentido de acolher as mulheres, né, de levar para casa uma casa de abrigo, né, que leva as mulheres. A mulher não pode permanecer naquele local. O problema é que ela reside, ela tem carinho, ela tem vínculos emocionais com a casa, o pertencimento, os filhos, a toda a logística, às vezes, de escola, de creche, né, e isso fragiliza muito a mulher.
né? Então, as secretarias de assistência social, as secretarias, o CREAS, precisa dar esse apoio estrutural, né? Então, hoje nós temos alguns programas, tanto no município da Várzea Grande quanto do estado, que vai além do aluguel solidário, até mesmo a se responsabilizar por algumas ações das crianças, né? Matrícula em outra escola, compulsória, né? Não tem vaga, que é um problema sério de vagas, né? Na rede pública, né? Mas em decorrência desse tipo de situação e a pessoa precisa mudar, e aí a defensoria também entra nos auxiliando, ou a AB também tem um núcleo que nos dá suporte para isso. Então, essa rede de enfrentamento, ela se conversa, ela se une em detrimento de casos que chegam ao nosso conhecimento. Então, precisa a mulher verbalizar, comunicar, né? E não aceitar, né? Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada pela presença. E aqui agora eu abro o espaço, né? Se o senhor quiser trazer informações que a gente acabou não abordando por aqui, fica aberto aí esse seu momento. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, né? Para mim é um prazer muito grande falar de segurança pública, transmitir a minha visão de polícia, né? E eu me coloco à disposição, nosso 2º Comando Regional. Lá dentro nós temos algumas especialidades, como a Força Tática, o Grupamento Raio, que eu acredito que tem o grupamento de apoio, né? O grupo de apoio que são expertises que possibilitam a gente ter visões diferentes também de segurança pública, e que está à disposição de todos vocês, de que quiserem, a gente também está disponível. Muito obrigada, a gente espera poder se reencontrar em breve. O Agora Pode estar chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais e também nas plataformas de áudio.